Amém. Oh, glória a Jesus. Que bom ter chegado aqui. Vou pedir um cinema para estar aqui. Ontem eu estive aqui com a Luísa na escola, em algum lugar que eu não lembro. Isso. E ele depois me disse: os pastores das Maria que ficavam lá na escola, já não conhecia. Mas louvamos a Deus por isso, por ter chegado nessa manhã. Deus me deu cantar. Mas antes eu queria aproveitar a sua voz para mim, jovens e demais. Mas para nós olharmos a Jesus tomado na atenção e entrarmos nesse texto. Vamos lá, se demora, para gente ao Rei dos Reis, consagramos a minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo meu amor. Que eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores pois tu és Altíssimo. Chegarei a ti, ó Deus, com meu viver eu cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos eu sei e tudo sei que eu toda vez celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és Deus criador. Toda vez celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és Deus criador. E chegarei a ti, eu cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos essa e todo ser que toda terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és Deus criador. Toda terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és Deus criador. Espírito, enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me no teu poder, pois de ti quero ser. Espírito, enche o meu ser. E as minhas mãos, nas minhas mãos eu quero levantar e encontrar
meu coração eu quero. Aonde? Diante as minhas mãos e as minhas mãos, oh Espírito de vida, eu vou te adorar. Meu coração diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Bendito seja o nome do Senhor. As nossas vidas sejam benditas. Mateus capítulo 4. Vou pegar a barreira aqui. Mateus capítulo 4. Acredito que faziam séculos que não vinha essa igreja. Nem isso. Mas eu louvo a Deus porque certamente o céu tem feito grandes coisas nesse lugar. Os que não me conhecem, eu trabalho nessa jovem presbítera de vocês, está no seminário. Ele é algo engraçado com o Jusileio, que nós estávamos entrevistando o pastor candidato para a nossa igreja em Quintas, ontem, e na hora das apresentações eu peguei a carona dela, ela disse assim: dizem que eu sou pastor, mas eu sou professor. E eu peguei essa mesma ideia, dizem que sou pastor, mas sou professor, na verdade. Sou geógrafo, professor de geografia, dou aulas em uma instituição específica, fazendo alusão à minha especialização que ele deu português, mas no seminário, desde período em específico, com livros históricos em Pentateuco. E aqui com vocês nós vamos falar sobre dois conceitos perdidos, vez ou outra, na caminhada da fé, que é o princípio de obediência e o princípio de autoridade. Nós vamos ler esse texto que está em Mateus 4. Se você encontrou, dê glória a Deus por isso. A partir do verso de número 18, amém? Mateus 4, 18, o texto diz: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Amém? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu mudar uma configuração aqui para facilitar a minha vida e a sua. Queridos, quando nós nos atentamos a esse texto específico, antes de entrarmos numa questão conceitual, eu queria que você observasse o texto escrito em Mateus 4,
é o mesmo descrito a nós em Marcos capítulo 1, em João capítulo 1, em Lucas capítulo 5. Se nós observarmos a visão lucana, a descrição deste mesmo enredo, mas por parte de Lucas, rico em detalhes, diferente do recorte que fizemos em Mateus a partir de 18, capítulo 4, que descreve o comissionar de 4 jovens, a saber, Simão Pedro e André, que eram irmãos, né? Tiago e João, que eram irmãos, e filhos de um mesmo pai, homem por nome de Zebedeu. Todos eles estavam ocupados, atarefados. 2, a saber, André e Pedro, já tinham lançado redes, já tinham trabalhado, já tinham tido um enredo, inclusive, de fracasso, segundo a descrição de Lucas. E esses dois últimos, né, o Tiago e o João, ainda estavam junto ao Pai, preparando as mãos. Mas eu não quero que você se detenha a detalhes superficiais, mas ao longo do texto existe um princípio que aparece, né, nessa narrativa, nessa altura, em específico do verso 19, que fala a respeito da ordem expressa de Jesus. Não era um pedido, não era uma troca de favores, mas uma ordenança de Jesus para estes 4 homens. Na visão deles, certamente, uma ordem dada ao e por acaso. Afinal de contas, não havia nada proibido ali. Jesus estava passando à vista de quem o via, à vista daqueles que o ouviam. Era ocasional, mas dentro do projeto de Deus para a vida daqueles homens, isto era intencional. Existe uma aplicação que nós precisamos ter: crer por fé e observar a sua palavra. Existem coisas que, para nós, sob a nossa óptica de interpretação, elas acontecem por acaso, são ocasionais, são aleatórias e desconectas de muitas outras. Mas eu queria que você lembrasse de um conceito que o apóstolo Paulo ele elenca como tese para nós, como verdade crida pela igreja, que todas as coisas cooperam juntamente, diga juntamente, agora nem com voz de crente, juntamente, pronto, para o bem daqueles que amam a Deus. Esse termo juntamente, ele é determinante para a colocação do verso. Porque nós não estamos falando de coisas que aleatoriamente comungam, combinam, cooperam para o bem dos que amam a Deus. Mas que coisas que, quando conectas, quando vistas, não isoladamente, mas vistas no todo, não separadas, não isoladas, mas juntas, elas cooperam para o bem. Você entende que existem situações nas nossas vidas que nós olhamos isoladamente e nessa interpretação aquém do contexto, elas parecem destruidoras, devastadoras. É você olhar e dizer: não tem como isso ser o meu crescimento. Em hipótese alguma, isso pode ser o meu bem, porque é algo que, sabe, destrói mesmo. O problema não está na coisa, porque a coisa é a peça. O problema está na nossa leitura disso, na nossa interpretação disso, na nossa análise disso, na nossa leitura, no que diz respeito à visão disso. Quando eu observo de forma isolada, de fato, não há nada de bom que essa situação produza. Mas quando, a partir deste conceito paulino, eu observo todas essas coisas como peças de um grande quebra-cabeça, no macro, no todo, a ideia do todas as coisas cooperam juntas.
Aí eu entendo que quando estas peças, não isoladas, mas juntas num contexto que Deus nos faz discernir, elas legítimamente e verdadeiramente cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então preciso entender que, por mais que pareça, as ações e intervenções de Deus na nossa vida não são obra de acaso. Porque Deus, ele não é o Deus que age por ocasião, ele é o Deus que age por intenção, por propósito. Todo operar de Deus, ele se dá a partir do seu propósito. Não é sobre o nosso projeto, é sobre o projeto dele. Amém? Quando nós observamos esse texto, o convite de Jesus era um siga-me. Siga-me. Apenas. Mas antes de nós chegarmos aí, eu queria que nós observássemos a visão do câmera. Se você quiser, eu não vou abrir aqui, mas se você quiser abrir Lucas 5. Só a título de análise mesmo, fica à vontade. É a mesma história, é o mesmo. Lucas 4. Sim. Essa versão que você fala está em Lucas 4. Chamada de Simão. Chamada de Simão, Lucas 5. Lucas 5. Isso. Não, quando você falou que esse mesmo texto, ele está em Lucas, aí você diz Lucas 5, mas está em Lucas 4. Isso. Não, na verdade, Lucas 5. Lucas 5, 7. Não, é o texto que ele leu. Isso. Esse texto que ele leu agora, o texto. Este texto, vamos conferir lá. Esse texto, vamos lá, Lucas 5. A aplicação de Deus Isso. Lucas 5. Em 4. O Senhor é tentado, rejeitado em Nazaré, expulsa espíritos imundos. Ainda no final do capítulo 4, o poder de Jesus é manifesto sobre espíritos imundos e doenças. E no 5, nós encontramos o mesmo texto de Mateus 4, de 18 a 22. Certo? Permaneça no ensino de Lucas. Primeiro conceito, antes de falarmos de autoridade, é o conceito de obediência. Queridos, se tem algo difícil de nós encontrarmos com facilidade nas nossas igrejas hoje, chama-se obediência. Nós vivemos num universo imerso de figuras de autoridade, de figuras que devem estar passivas a estas autoridades, mas eu não consigo conceituar a autoridade sem antes entender o que é obediência. Antes de conhecer aquele a quem eu devo estar, subjugado, em rendição, eu preciso entender qual é o meu papel nisso. Quando nós observamos o enredo de Lucas 5, onde ao invés de 4, um deles é protagonizado, que é Simão Pedro, ele estava ali, o conceito que alguns têm é que Simão Pedro era pescador, ponto, mas ele era dono da sociedade pesqueira. Então não era um pescador qualquer, mas alguém de estima. Inclusive, se nós tratássemos a contexto de historicidade bíblica, até grego koiné, Simão Pedro falava, em razão do seu nicho comercial da atividade. Quando nós observamos isso, algo precisa justificar a passividade de Simão naquele tempo. Porque não era normal um homem com o posicionamento de Simão Pedro receber alguém como Jesus na praia naquela manhã, e dado o temperamento que Simão tinha, no normal, no dia a dia, no comum, quem dirá naquele dia que ele tinha sido frustrado, Se nos dias convencionais não era fácil para Pedro se submeter a muitas coisas, ele sempre foi muito altruísta. Essa conceituação de sanguinário, fleumático e tudo mais que a psicologia prega, a gente precisa entender que não é nosso. Isso não é bíblico.
Isso pode ser aplicado à luz da Bíblia, mas são conceitos da psicologia e não da teologia, certo? Então nós não podemos pregar que Pedro era sanguinário, a menos que você seja psicanalista. Se você não é psicanalista, deteste o que a palavra diz. Tá? E aí quando você observa, e o que aparenta é que Pedro aparenta esse temperamento sanguinário. Muito impulsivo, sempre respondendo à frente de tudo e de tudo. Então isso era da personalidade de Simão Pedro. Né? Da personalidade de Simão Pedro. E quando nós observamos o momento em que Jesus aparece a Simão Pedro, né? E diz: olha, eu quero o seu barco. Simão questiona isso? Não. Ele entrega o barco. Jesus usa o barco. E está tudo ok. Está tudo em paz. Afinal de contas, o que Jesus queria era usar aquela embarcação como uma espécie de culto para ele, aproveitando a acústica do ambiente, para que o vento fosse a caixa amplificada, né, da sua voz e pregasse aquela doutrina. O fato é que a pregação termina, a multidão é dispensada e agora Jesus convida a Simão: Simão, vem comigo para o barco. Isso já começa a incomodar, porque enquanto era só um barco, estava tudo ok, né? Mas agora é caído. Esses dias eu estava refletindo a respeito disso, uma ministração mais ministração mesmo, né? Nós estamos aqui numa conversa, é ministração de culto, e falando a respeito desse episódio específico. E olha que coisa intrigante, o que Pedro tinha disponível para Jesus usar eram esses elementos. Se Jesus quisesse o barco, se Jesus quisesse a rede. Só que o grande estupim do enredo é que mais do que o barco, mais do que utensílios e itens a serem usados, Jesus convidou a Simão para estar com ele no barco. Muitas vezes o nosso coração se engana pensando que engana a Deus. Uma aplicação rápida para nós seguirmos para a concentração. O Senhor não quer seu barco nem sua rede. O Senhor quer você. Ele não quer tua voz nem teu diploma. Ele quer você. Ele não quer tua linguagem rebuscada. Ele quer você. Ele não quer o teu sermão bem elaborado. Ele quer você. Ele não quer as atividades que você executa. Ele quer você. Amém? Não é sobre o que você tem para dar. É sobre você estar disposto a se dar, a se doar, a se entregar, a se render. É sobre isso. Não é sobre o que você tem para entregar para ele. É se ele o tem como dele. Aleluia. Ele convida Simão. Existe uma quebra do quê? Uma quebra do conforto, uma quebra do comodismo, uma quebra da zona atual. Pedro estava ocupado, lavando, dobrando redes, para certamente depois disso ir para casa, frustrado, porque havia passado a noite inteira trabalhando. Não é coisa do eu lírico, é coisa que o próprio Simão diz em primeira pessoa. Nós trabalhamos a noite dele e não pensamos coisa alguma. Sim. Mas Jesus o convida a estar no barco e ver. Diferente da responsiva de Pedro, que não existiu quando Jesus veio do barco, agora ele responde. Porque não era mais sobre o que estava lá para entreter Jesus, né? Era sobre ele estar e sobre ele obedecer. E ele diz: peguem a rede, essa rede que você acabou de dobrar, essa rede que você terminou de lá, queridos, não era um pano de prata, não. Pequeno, né? Lavou, enxagou, estendeu,
lavou no almoço, na janta, já usa o mesmo pano, está tudo perfeito. Era uma rede de pesca. Imagina lavar, tirar cada alga, folhagem, limpar, para na próxima pesca, que certamente não seria mais naquele dia, talvez naquela noite, afinal era amanhã, do dia seguinte a frustração. Talvez na noite seguinte eles voltassem lá, talvez. Para isso, material de pesca preparado. Jesus diz assim: nada de depois, agora, pega aqui. Você acabou de dobrar, de lavar, de guardar e lança no outro lado. Nessa hora Pedro não vem. O Pedro calado, que Jesus disse que era teu barco, que ele entregou, já não existia mais. Agora era o Pedro que dizia assim: descemos a noite. Na verdade, trabalhamos a noite inteira e não pescamos coisa nenhuma. Mas ele diz assim: porém, segundo a tua palavra, nós lançaremos a rede outra vez. Queridos, esse é o conceito de obediência desconfortável. Queridos, é muito fácil. Eu quero que você já distinga dois conceitos: obediência e a ideia de atender comandos. Porque nem sempre atender comandos é obedecer. Porque eu posso atender a um comando por mecanização, por comodismo, tá? É circunstancial. Eu me agrado, eu concordo, eu comungo da mesma ideia, eu partilho dos mesmos ideais, eu compreendo, eu entendo, então eu atendo o comando. Batendo. Obedecer é mais intrínseco que isto. Não trata-se da mecanização, do atentar e atender aos comandos de alguém. Porque isso não faz de mim alguém obediente, essencialmente falando. Porque, queridos, ontem mesmo, claro, você já comentava com os meninos sobre o perigo da graça. Porque enquanto a lei condenava em Deus, porque até mesmo as leis civis foram instauradas pelo próprio Deus daquele povo. Enquanto a lei sentenciava aquele que consumava o pecado, sob a graça, nós encontramos um outro edito. Porque não é sobre o pecado consumado, é sobre a intenção de pecar, é sobre o desejo de pecar, é sobre o pensamento que articula o pecado, é sobre o meu coração, é sobre as minhas intenções. E quando alguém se ancora na graça para se tornar libertino em suas ações, a graça está lá pesando e apontando para um Deus que não mais está nesta aplicação de pecado culminado, mas do pecado em potencial. Ele não veio ao lábio, ele não veio às ações, ele não foi praticado, mas eu me movi para isso, que diz respeito à motivação. Eu tenho a intenção, eu me articulei, eu projetei, eu não executei, mas a semente da maldade, ela já foi lançada sobre a terra do meu coração, e isso o céu já pesa. Porque o Senhor sonda a intenção dos nossos corações. Logo, este Deus que sonda as intenções do nosso coração não pode nos validar na condição de crentes obedientes, quando Ele sabe qual é a nossa intenção de obedecer, ou qual a nossa motivação em atender a um comando. Eu tenho duas filhas,
Deus me deu a graça de ter 3 mulheres na minha casa. Não sei o que eu fiz no Calvário, não sei o que foi que eu fiz com o Senhor, mas Ele me deu 3 mulheres. A mulher é bênção, né? As mulheres são bênçãos. Mas imagine só, homem é tão prático, né? Casam 5 com a mulher. Meu Jesus, tá bem? Deus tem misericórdia da tua vida. O homem ele tem uma casa articulada, organizada, né? O homem se projeta, a mulher chega para ele e convida: olha, hoje à noite nós vamos para tal lugar. Pronto, ele já se articulou, se articulou, criou a rota, que hora se arruma, que camisa veste, está tudo organizado. Por alguma razão a coisa muda. Meu Deus, esse projeto para mudar na cabeça do homem é uma coisa surreal. Porque já está maturado aquele meio. Para mudar a rota, vai ser uma dificuldade, já é um estresse, né? Esse cara não sabe. Agora mesmo, a temática não é essa. E aí eu tenho 2 coisas. Se eu pego, sabia que eu pega, né? Alguém pega da menina, pegava as velhas, Maria, solte isso, bota ali. Será que ela vai até? Mas se estiver contrariada, ela vai marchando. Volta. Querido. Bota na hora. Acontece só na minha casa isso? Eu? Só piora, né? Eu pensando aqui. Jesus. Pois é. Volte direito. Ela me desobedeceu. Em tese, não. Porque ela atendeu ao comando. Mas nós dissemos há pouco que atender comando não é essencialmente, sabe? No âmago, não é obedecer. Ela até atendeu o meu comando, mas eu não posso dizer que ela é obediente, porque ela executou sem paz. Ela executou contrariada. Ela executou de qualquer jeito. O atender comandos pode dar brecha à negligência, porque eu executo, mas eu executo de qualquer forma. Sabe aquela ideia de que os fins justificam os meios? Aí eu uso qualquer coisa, eu faço de qualquer jeito, mas no final entrega o resultado. Você atendeu comandos, mas você não obedeceu. A obediência, ela não está presente apenas no resultado. A obediência está presente no processo. A obediência não consiste em apenas entregar a coisa pronta. A obediência consiste em cumprir etapas. Amém? Então não é sobre, eu quero que você entregue isso, se vire, seja lá como você vai fazer, dê um jeito, mas faça. Isso é um comando. Na ordem a ser obedecida, não. Ela exige processo, ela exige etapas. Jesus disse a Simão: entre no barco. Simão entrou. Simão, vamos até o deserto e ser mais profundas. Ele o levou. Simão, agora pega a rede e lança o barco. E Simão lançou. O que é isso? Processo. São etapas. Deixa eu dar um conselho do céu, luz da palavra essa manhã. Não pule etapas. Não pule etapas. Só vai dar certo se você viver cabalmente, etapa por etapa. Alguém tenta pular processos para chegar no alto do monte depressa, mas é o Senhor que nos comunica à luz da sua palavra. É necessário viver etapa por etapa. Você recebe essa palavra? Aleluia. E aí Pedro obedece.
obedece. Por mais que fosse desconfortável para ele, mas ele obedece. O fato é que, quando nós observamos a descrição em Mateus 4, de 18 a 22, no verso 19, quando Jesus declara, neste mesmo enredo, sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Um outro conceito aparece. O primeiro conceito de discussão agora é da obediência. Diga obediência. Não vai dizer agora obediência. Há um outro conceito chamado rendição. Diga rendição. Não vai dizer rendição. São dois conceitos muito próximos uns ao outro, um ao outro. Mas esse segundo conceito ainda é muito mais profundo. Certo? O que nós observamos? Havia uma ordem expressa de Jesus, semelhante àquela dita a Simão em Lucas 5. Lança rede. E ele questiona, mas obedece. Olha, era apenas dizendo uma paráfrase. Eu acho que não vai ter futuro não, mas já que o Senhor está mandando, segundo a tua palavra, vou lançar a rede. Ele disse, o pescador da história sou eu. E eu já trabalhei a noite inteira. Não deu certo. O que é que ia dar agora? Mas vamos ver, né, o que vai dar. Segundo a tua palavra, eu vou lançar. Obedeceu. Agora não. Em Mateus 4, não há a descrição detalhada deste episódio, mas um convite, uma ordem, está lá. No imperativo, não há uma opção. Ele não elenca sentenças a serem escolhidas. Ele ordena. E ele disse, sigam-me. Filho, sigam-me. E aí que o conceito de rendição aparece. O que é que alguém espera da parte de Deus? Que ele diga, Anne, imagine, Anne muito bem empregada, o seminário rendendo milhões, né? Tá lá, aí o Senhor chega e diz assim, Anne, deixa tudo, você vai viver agora só da minha graça. Filho, ou nem isso, só o Anne, deixa tudo. Ponto. Acabou. E aí? Uma coisa o Senhor dizer, deixa tudo, que amanhã vai ter milhões de reais na tua conta. Você vai viver agora de tudo isso. E vai ser assim, 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 assim. Queridos, não espere, não expectative isso em Deus. Porque o que o Senhor exige de nós é isso possível. Rendição. Sabe o que é se render? O bandido vai nos aborda, conta uma arma para nós e nós nos rendemos. O que é se render, conceitualmente falando? É você reconhecer que está diante de algo que é maior ou mais forte que você. Na obediência, conceitualmente falando, eu tenho opções. Por quê? Porque eu escolho obedecer ou não. O conceito de rendição torna-se mais severo, porque na rendição não tem escolha. Eu não tenho opção. Jesus disse assim, se quiserem, sigam-me. Foi isso que ele disse. E foi expressivo quando falou. A coisa é tão fantástica. Porque os camaradas estavam com o Pai. O Pai. E o texto diz, e olha que Mateus não é tão detalhista e usa tudo no superlativo à toa, não. Se ele falar que era mesmo, ele diz que, no verso 19, imediatamente, Jesus fala em 19 sexos, gente. Imediatamente, eles deixaram o Pai e o barco, na mesma hora,
Enquanto Jesus dizia, siga-me. Jesus disse para onde? Disse. Ele disse o que que ia fazer. Para que precisava deles? Nada. Ele disse, siga-me. Como atender ao chamado, sem saber como vai, sem saber como vai ser, sem saber o que vou fazer, sem saber como se dará. Isso é remissão. Lembra de Abraão? Sai da tua terra, do meio da tua barriga, e vai. Era para a terra que eu te mostrei? Hã? É para a terra que eu te mostrei? Pronto. Primeiro saio, depois eu te mostro. Não é isso. É foda. Primeiro sim, depois eu explico. Aquela coisa de vem comigo no caminho, eu explico. Assim é Jesus. Sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai. Para onde? Para a terra que eu ainda te mostrarei. Primeiro saia, primeiro deixe tudo, primeiro se renda, primeiro se entregue, depois da entrega, depois da rendição, depois desse pioneirismo de Senhor, eu sei aqui eu vou. Depois de tudo isso, aí eu respeito. E queridos, vai sair da. E em muitos casos ele só explica depois de feito. Não adianta pedir explicação no meio do caminho, no processo. Só depois que acontece. E depois que acontece, o tempo passa, aí se cumpre o que ele disse, inclusive a Simão Pedro, o mesmo, protagonizava aqui. Na hora que estava lavando os pés dos discípulos, e Pedro diz: olha, mestre, não vou deixar, não deixo meus pés. Pedro, mas tu não vai levar comigo, então me lava todinho. Me lava por completo, da cabeça aos pés. Sem entender nada daquilo, Jesus responde dizendo o que eu faço agora. Você só vai entender depois. Queridos, o conceito é esse. É isso que é rendição. Você primeiro se entrega, depois você entende. Você primeiro se rende, depois você entende. Você não precisa entender para se render. Você precisa se render para entender. Aleluia! Aleluia! Era isso que acontecia com aqueles homens. E o fato é, aí nós chegamos nesse último conceito. A obediência bíblica, nós já entendemos que ela não se fundamenta no atender de comandos. Mas a obediência bíblica se fundamenta no reconhecimento da autoridade, da validação da autoridade. Eu só obedeço a quem eu reconheço ter autoridade. Eu não consigo ter paz em obedecer quem eu não presto, quem eu não tenho por mentor, quem eu não tenho por autoridade, quem eu não tenho por superior. Inclusive esse aqui, você precisa considerar sempre o outro superior a você. Sempre. Sim. Existe um problema nos nossos tempos, inclusive mencionei há pouco isso. Na coisa da obediência, mas eu quero canalizar isso e conceituar como submissão. O que é submissão? O prefixo sub, dando a ideia de que está abaixo da missão. Eu tenho uma missão no macro, a missão de Deus, a missão dele, a plenitude da sua vontade. Só que esta missão de Deus, ela é cumprida no todo por micromissões, por submissões. A missão de Deus, ela se cumpre no todo
Quando eu estou cumprindo a minha missão individual, quando o pastor Gerson ele executa a missão individual dele, a presbítera Ana, a missão individual dela, você executa a sua micromissão, a sua submissão, e as nossas submissões, micromissões, pequenas missões, elas culminam no cumprimento pleno da missão de Deus para a sua igreja. Porque igreja é plural, igreja é coletivo. Você sozinho não é igreja, você comigo é igreja. Amém. Glória a Deus. As nossas submissões culminam no cumprimento pleno da vontade de Deus, da missão de Deus. Logo, a partir do conceito primário de submissão, o que seria insubmissão? É mais uma vez um prefixo in, sempre aplicado para a negação do radical. Insubmissão. O mesmo fenômeno linguístico do incoerente, imprudente. É o insubmisso. A negação. Ou seja, negar, submissão sabemos o que é, então seria insubmissão, a negação da sua missão individual. Você outra vez precisa deixar bem marcado essa informação. Insubmissão é a negação da sua missão individual. Se tem um problema também nas nossas igrejas, a igreja de Cristo, eu disse isso quinta-feira no ensino da Equipes, nós estamos estudando sobre Apocalipse. E queridos, esses dias apareceu a canção da Aimee, por exemplo. Eu quero aqui posicionar contra ou a favor de militar sobre algo. Mas eu queria que nós pensássemos sobre um conceito. A igreja de Cristo, queira, creia você ou não, ela é santa. A igreja de Cristo é santa. A noiva, ela é imaculada. Quando eu comento sobre algo, os caos, os escândalos, os posicionamentos errados e uma série de coisas, eu estou falando sobre a institucionalidade da igreja, sobre o sistema do eclésio, não sobre a noiva. A noiva é santa. A noiva é santa. O sistema é corrompível, corruptível e corruptível. A noiva não, ela é imaculada. Você foi chamado para a santidade. Você foi chamado para ser santo como ele é. Qualquer outra coisa periférica não pode macular a noiva do Cordeiro. Nada. Nada é capaz disso. O sistema falha, mas a igreja, essencialmente na condição de noiva de Cristo, ela é santa. Sem defeitos. Quem falha sou eu e você. Quando eu começo a negar a minha missão individual, me tornando insubmisso, eu vou falhar na coisa da culminância da missão de Deus. Eu queria que você entendesse que você também não é insubstituível. Porque no dia que você não quiser mais cumprir a tua missão, Deus vai levantar alguém melhor que você. Porque é sobre a vontade dele ser cumprida. Deus é o mais interessado em fazer cumprir a sua missão. Se você quer fazer parte disso, glória a Deus, você fará, exercendo a atividade para a qual Ele te chamou. E se você não quiser, Deus vai levantar alguém, mas a sua obra não será freada. Nós temos essa garantia que ninguém detém, porque a obra é santa. Aleluia!
nós aqui temos o privilégio de fazer parte destas múltiplas facetas do reino de Deus. Quando me nego a cumprir a missão individual que foi otorgada a mim a você, muitas vezes por não reconhecer essa autoridade. Eu tenho as minhas próprias opiniões, eu tenho as minhas próprias impressões, e para que eu reconheça a autoridade, eu preciso conhecer o que é autoridade. Deus é autoridade em si mesmo, amém? Tudo que há no mundo é sustentado pela palavra do poder de sua autoridade. Alguém depressa abra em Hebreus capítulo 1, verso 3. Quem encontrar, já pode ler. Hebreus 1, verso 3. Ele que é o superior da glória, se é a expressão exata do seu nascimento, entendendo em outras coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nessa hora. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Todas as coisas que existem são sustentadas pela palavra de autoridade do nosso Deus. Nada sobrepuja ou subjuga ou menospreza ou diminui a autoridade de Deus no universo. Logo, é indispensável para todo aquele que deseja cooperar com o Senhor reconhecer a sua autoridade. Não dá para se submeter a Ele sem reconhecer como autoridade sobre a vida. Quando nós temos esse contato com a autoridade do Senhor, nós entramos em uma sintonia direta com Deus. A maior das exigências de Deus ao homem é uma única: carregar a cruz. Agora me diga que conforto há em carregar a cruz. Nós servimos a Jesus, damos glória a Ele, é maravilhoso o tempo do culto, é tudo tremendo, mas ninguém diz que é fácil, porque carregar a cruz não é. Carregar a cruz não é. Lembra do restante da fala do mestre, que é negar a si mesmo e tomar a cruz. Você não vai carregar a cruz com todo o teu, sabe, tua qualidade. Você vai carregar a cruz dotado da tua própria força. Não vai carregar a cruz com toda a indumentaria, não. Você primeiro se esvazia de si. E fragilizado em si mesmo, carrega a cruz. Torna-se ainda mais difícil. Porque se eu, Ezequiel, precisasse carregar a cruz, com o meu orgulho, com a minha autossuficiência, com o poder que eu acho que tenho, com a força que eu acho que tenho, eu ia carregar a cruz tranquilo. Mas a ordem era: primeiro, negue-se a si mesmo. Ou seja, você tem que se despir de tudo que você acha que tem, de tudo que você acha que pode, de tudo que você acha que faz. E fraco em Deus, carregar a cruz, fragilizado. Imagine você sem toda essa coisa, carregando uma cruz fragilizada, fraco. Eu lembro do conselho de Paulo, da resposta do Senhor a ele sobre graça, do diálogo sobre isso na carne, lembra disso? E ele disse: a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa aonde? Na fraqueza. Na fraqueza. Cruza os conceitos. Era Jesus dizendo: negue-se a si mesmo. Ou seja, fique nu de tudo que é seu. Toda a tua pseudo-força,
sabedoria, tudo isso que você abre que pode, que faz, que tem. Abra mão de tudo isso, fique fraquinho diante de mim. Carregue a cruz, porque exatamente neste momento, na tua fraqueza, que o meu poder será aperfeiçoado. Aperfeiçoado em ti. Aleluia. É nesse tempo de fragilidade diante de Deus que o poder dele se manifesta a nós com maestria, porque a autoridade dele, a supremacia do poder é dele. A exigência do Senhor é obedeça. Lá em 1 Samuel 15, se quiser acompanhar, vamos para lá. 1 Samuel 15, de 22 a 23, 2 versos, diz assim: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como um pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria e culto a ídolos do lar, visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejais rei. Meu Deus. Existem dois conceitos aqui que se opõem à autoridade de Deus. Diga: rebelião. Pode crer, rebelião. Obstinação. Pense em duas doenças graves e letais para a igreja: rebelião e obstinação. Como rebelião parece um conceito mais comum, eu queria falar com você sobre obstinação. O que é um camarada obstinado? Ele não sabe fazer outra coisa senão aquilo. Então, o pastor ele vai falar 1000 vezes. Sabe quando é que ele vai atender? Nunca. Nunca. Olha, eu tenho baixíssima tolerância à desobediência e insubmissão. Baixíssima, não sei se é sala de aula, se é assim. Passe. Né? E na igreja a gente às vezes quer fazer isso. Mas com crente, e se for crente hoje, você tem que, né? Meu filho, pecou, que pena. Não se preocupe, não tem nada. Tem sim. Tem sim. Eu estou pensando em equipes. Aqui nós falamos sobre isso. Aqui não falamos sobre isso lá. Queridos, a igreja, ela é inclusiva, mas o céu, a eternidade é exclusiva. Aqui você pode vir de banda errada, aqui você pode vir de todo jeito, mas esteja vindo sabendo que pelas portas da eternidade só vai passar se consertar. Aleluia! Aqui você pode entrar, cultuar, dar glória a Deus, achar que engana alguém, mas na eternidade tem que se consertar. Glória a Deus. Repreenda da sua vida hoje, na autoridade do nome de Jesus, todo espírito obstinado de rebelião, que talvez você nem conheça, porque tem muito crente pensando nisso, sabia? Muito crente pensando nisso. Obstinado. Olha, nós recebemos um irmão nosso, está lá em Cidade das Rosas, agora tem para morrer, até vi a camisa dele lá. É o Tiago. O Tiago foi lá dar um workshop de som. Isso aqui está uma negação. Nossa meta, nosso aniversário é mês que vem, que até lá a gente consiga mudar algumas coisas. Até porque, muito possivelmente, não temos eleição de 30, já teremos um pastor. E aí, tendo esse processo, Tiago veio, fez todo um workshop, sabe? E aí tem uns crentes que movimentam com som, que na minha mente são obstinados. Olha, Tiago só faltou desenhar. Tudo
que tinha para fazer. E eu lá. Fomos eu e Júcio. Ficamos observando tudo. Porque se a gente sabe quem foi para a oficina, a gente pode cobrar, né? Bora, escala e vai, não sei o que, lá vai. Olha, isso era uma quinta-feira. De noite, já estava tudo errado. De noite, olha, eu disse, Senhor, não tenho graça, não tenho graça. Como é que a pessoa passou a tarde todo dia aqui, batendo na mesma tecla? Quando chega de noite, estou dando um exemplo do sonoplasta, que eu chamei de sonoplástico. E tu és um sonoplástico de valor. Mas isso se aplica à igreja. Tem muita gente que vai ouvir a palavra agora, e quando sair daqui, vai se obstinar a fazer a mesma coisa. Que vai ouvir o ensino, que vai ouvir o pastor Jesus, que vai ouvir o presbiteriano, que vai ouvir a sua liderança do departamento, seja lá quem for, as pessoas idôneas. Sabe que efeito vai surtir? Nenhum, porque está obstinado. Tem a mente bem cauterizada. Mente cauterizada. Tem alguém aqui que faz cabelo? Né? Cabeleireira, leira. O pessoal que faz cabelo faz a cauterização, né? Qual é a ideia da cauterização? Selar o fio. Fechar. Aí Paulo fala sobre isso. Cauterizar. Orientando a Timóteo, tenha cuidado. Porque tem crentes aí de mentes cauterizadas. O que ele estava dizendo? Mentes fechadas. Você vai para lá, é assim, é assim, é assim, e o camarada está certo. Tá bom. Sim, senhor. Pronto. Quando você piscar, meu Deus, eu não acabei de dizer. Eu acabei de falar. É você dizer, o culto de ensino hoje foi sobre isso. E está lá do mesmo obstinado. Obstinado. A rebelião, queridos. A rebelião se resolve com disciplina. Mas a obstinação só se resolve com oração. Esse é o conselho. A rebelião se disciplina. Porque se eu me coloco na contraposição daquilo que é a vontade de Deus para a minha vida, eu me rebelo. Parece muito pesado o termo, mas é esse mesmo. Se eu não obedeço aos estatutos, isso é rebelião. Você está pensando que Saul tinha feito o quê? A ordem era X. Saul fez Y. Inclusive tem uma musiquinha rolando no Ardendo em Fogo, muito alta nas redes sociais, né? Dizendo já que mesmo tudo, ouço o bolo, ouço o deles, venha o desfruto. Essa musiquinha, eu conheço a pastora Gilene de conviver com ela, né? Eu teve que passar cuidando da igreja extrema, ela sempre estava lá conosco. Aquele rei da canção é bíblico, que é esse de 1 Samuel 15. Saul recebeu a ordem, era para matar tudo, não era para sobrar nada. Olha o que foi que Saul fez? Trouxe com as motivações erradas. Quando Samuel chegou, já vinha procurando Saul tempos. Encontrou Saul. Saul, opa! Samuel sarou, rapaz. Qual foi a ordem do Senhor para ti, Saul? Não era matar tudo e tudo, Saul. Não deixar ela para trás, Saul. Aí Saul, eu fiz. Aí Samuel responde. E esse balido de ovelhas, esse mugido, o que é isso aí atrás? Aí Saul, não, isso aqui foi porque eu trouxe para sacrificar ao Senhor, que nos deu vitória na guerra. Aí o profeta Samuel, movido, compelido pelo Espírito do Senhor, disse: porventura se agradaria o Senhor mais dos sacrifícios e da gordura de carneiro do que da obediência, do atender a ordem, Saul. E aí, quando a famigerada frase se dá: mais vale obedecer do que
nos sacrificar. Mas tem gente tentando encontrar álibi para desobediência, porque eu canto, porque eu prego, porque eu ensino, porque eu toco, porque eu sou líder do departamento, porque eu sou do corpo diaconal, eu sou presbítero. Tem que ter crente dessa qualidade. Não é o pastor de você, não, mas tem pastor por aí também. Está na mesma obstinação. Está lá. Em qualquer nicho de atividade da igreja, da portaria ao ministério, há um risco de nos tornarmos longe da palavra, rebeldes e obstinados. Tudo isso em razão do não reconhecimento ou não validação da autoridade de Deus. É diante disso que rejeitar a ordem de Deus é o mesmo que ir contra o próprio Deus. No reino de Deus está implícita a dependência. Dependência a tudo que o Senhor determina, isto é, sendo completamente submisso. É você dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada. Senhor, eu não sei aonde é que isto vai dar, mas pela tua palavra. Lembra de Simão, que disse há pouco? Pela tua palavra, segundo a tua palavra, eu vou fazer. Eu vou fazer não confiando em mim mesmo, na minha expertise, nas minhas habilidades, nas minhas habilitações. Eu vou fazer segundo a tua palavra. O grande problema é que nós queremos fazer coisas confiando em nós mesmos. É a verdade. Jesus precisou me tratar muito. Para Jesus me tratar um bocado, ele precisou me enviar 2 escolas. Dentre tantas coisas, eu não vou listar para você não chorar. Mas muitas coisas. De imóveis a carros, a empresa. Muita coisa. E sabe por que eu sou grato a Jesus? Pelo vento que levou tudo isso. Porque isso fez no meu coração. Um coração de treino. Um coração maleável. Um coração ensinável. E sabe o que é que eu queria da igreja? Ter, para quando na comissão pastoral, eu poder manter. Até que o Senhor me convencesse, convertesse, no que diz respeito a compreender que a igreja não é minha, mas a igreja é dele. Enquanto eu queria deixar tudo no meu controle, contas no meu controle, tudo no meu controle, porque eu tenho, faltou ali, não, mas eu tenho, posso cumprir isso aqui. Não é porque sou eu, e eu. Até o Senhor vir para dizer: Ezequiel, você está aí, mas é meu, não é meu. Você está cuidando da igreja, mas a igreja que é minha. Então quem sustenta o povo não é você, quem sustenta o prédio não é você, quem faz a obra não é você, quem provê não é você. E eu busquei para mim. Menino orava demais, não feche isso, não deixe perder aquilo, não faça. Aí eu tentava convencer a Deus como, porque é para a tua obra, porque é para o teu reino, porque é. E o Senhor, sim, se quer tudo no seu controle, quer tudo do seu jeito. E o Senhor vai nos ensinando, nos ensinando a nos tornarmos e adquirirmos nele dependência. Dependência emocional é tóxica e degenerativa, mas depender de Deus nos traz vida plena. A sua vontade não pode terminar. Quando nós observamos o princípio satânico no que diz respeito a todas essas coisas, como está descrito lá em Isaías 14, vai anotando para depois dizer, era tudo mentira, aquilo era herege. Está lá. Isaías 14, como lá em Ezequiel 28, o arcanjo transformou-se em Satanás, quando tentou usurpar a autoridade de Deus, competir com Deus, e assim se tornou adversário, não inimigo.
que o inimigo tem que ser igual. É por isso que ele é inimigo das nossas almas. Ele é adversário de Deus, porque a conceituação de ser adversário diz respeito a se opor à vontade, ao conceito, à opinião, oposição. Ele é o oponente de Deus e o inimigo nosso. Esse brincar diz respeito à estrutura psíquica, ele pode mais. Nós só podemos mais porque maior é aquilo que está em nós. Bendito seja Deus. A intenção de Satanás de estabelecer o seu trono acima do trono de Deus foi o que violou a autoridade do Senhor. O princípio de rebelião é passado a todos os homens depois da queda de Adão. Isso estava na serpente. E quando a serpente convence a Eva, dizendo: coma e você se tornará igual. Fechou os olhos, meu amigo. Detentora de todo mundo. Sabe por quê? Sabe por que o Senhor não tinha dado de imediato conhecimento de bem do mal para ninguém? Para que sempre que eles viessem a tomar uma decisão, consultassem a Deus, por não saber se ia dar certo ou não, por não saber se era bom ou ruim, se não saber se era bom ou mal, e isso tornar-lhes dependentes integralmente da vontade de Deus, consultando a Deus em todas as coisas. Infelizmente isso foi perdido no Éden, mas nós como igreja precisamos resgatar isso. Eu não posso convencer o outro, mas na minha vida eu posso clamar a Deus por dependência. Dizer: Senhor, me ajude a ter, a adquirir, desenvolver um coração que depende da tua vontade, um coração que não toma decisões precipitadas, sem te consultar primeiro, sem orar primeiro. Queridos, nós precisamos estar subordinados à autoridade de Deus. Sempre que alguém peca contra a autoridade de Deus, peca diretamente contra ele. Não podemos permitir espaço para a rebelião e a obstinação das nossas vidas. Temos que viver as nossas vidas em completa santidade, assim como Jesus, que não foi rebelde ao Pai. João capítulo 11, na ressurreição de Lázaro, o que acontece? Jesus, diante do túmulo, o que é que ele faz? Ele ora, ele fala com o Pai. Agora cá entre nós, não tinha poder suficiente para dizer: Lázaro, sai para fora, sem precisar clamar ao Pai. Sim, o mesmo poder que ressuscitou a tantos outros, que curou a tantos outros, que expeliu o demônio da vida de tantos outros, por que não? Mas diante de todos, Jesus revela em sua humanidade dependência do Abba, dependência do Pai. E mesmo sendo quem era, Jesus, em sua humanidade, nos provou que, embora humanos, podemos andar intrinsecamente ligados com o Espírito de Deus. É Ele mesmo que disse: vocês continuarem nessa pegada, vocês vão fazer coisas até maiores do que essas. Sabe por quê? Era Ele dizendo: é possível ser humano e andar com Deus. Aleluia. As autoridades são delegadas a homens, a líderes e até mesmo a estas pequenas autoridades. Nós não podemos nos rebelar. Esses dias um jovem falava sobre isso. Quando a gente não concorda, diz assim: ou você obedece, ou você sabe. Se rebelar não pode. Se obstinar também não. Desobedecer também. Eu concordo com o meu pastor, que tu és um. Ou você obedece sem concordar. Que isso é obediência. Pedro concordava com aquela história de jogar a rede recém-lavada no mar de novo. Ele concordava com isso. Ele concordava que ia dar certo aquilo ali. Ele disse: segura a tua mão. Mas ele obedeceu. Sem concordar, sem entender, sem saber onde ia vai, queridos. Porque o que você escolher, ele tem as razões para você ver. Se obstinar, pega. Isso é absurdo, né? Obstinado é esse pai de louco. Está lá dizendo o tempo inteiro:
está certo. Quando você olha, está tudo errado. Você só vestiu pecou. Rebelião, pecado também. Desobediência, pecado também. Então, mesmo. Ou você é um crente obediente, capaz de atender o comando, mesmo sem concordar, mesmo sem entender, mesmo sem saber o que vai dar. Ou você sabe. É simples. É simples. Uma vez um vaso de alabastro começou a contender. Não é porque é isso. Não é porque é aquilo. Não é porque é desse jeito. Não é porque é daquele jeito. Disse, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa. Nós éramos do alguém que experiência aqui. Mas não concorda, certo? Certo. Tem duas opções. Ou se submete, mesmo sem concordar, por um princípio básico chamado obediência. Você desliga. Você desliga. Alguém por aí. Não concordo com isso que a mulher não pode usar calça. Tem que usar só saia. Eu gosto de calça. Tudo bem. Na nossa instituição, isso é permitido. Amém? Mas tem instituição que não é. Aí você vai. Você já viu com o pastor Gerson? Migrou para a Assembleia de Deus. E não pode. Isso não é. Isso não é para ninguém que sabe que não pode. É norma. É doutrinário. Estatutário. Está lá. Eu vou. Não estou nem aí. Não estou nem aí. Eu vou de calça mesmo. Irmão, não tem nada a ver. A Bíblia não condena. Você está certo, meu amigo. Você está certo que a Bíblia não fala nada sobre isso. Mas aonde você está, a regra é essa, não é? Então obedeça. Se não, procure outro lugar. Mas se você está ali, se submeta. Se você está ali, obedeça. Esse é o princípio. E Deus vai lhe honrar por causa deste princípio de obediência. É o Senhor olhando e dizendo, poxa vida, ela nem concorda, mas ele está ali em obediência. Mas olha, ele nem entendeu o que é, mas ele está lá cumprindo, exercendo por um princípio de obediência. A Bíblia deu nessa manhã esse princípio em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Para terminarmos, o texto que lemos em 4 de Mateus, no verso 19. A gente se deteve muito na parte A, siga-me. Mas a parte B diz assim: e eu vos farei pescadores de homens. Eu queria que você se atentasse a isso. Eu vos farei. Repita isso: eu vos farei. Eu vos farei. Pedagógico. Quem disse isso? Jesus disse isso. Qual era o critério para se tornar pescador de homem? Se não, siga-me. Jesus exigiu alguma outra coisa daqueles homens, de Simão, de Pedro, de Tiago, de André. Ele exigiu algo além do siga-me? Não. Não era sigam-me e se esforcem para que se tornem pescadores de homens. Sigam-me e me mostrem serviço, porque assim eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Não tinha nada disso. A ordem era: siga-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Este é o princípio de obediência, unidade na remissão, que se dá no reconhecimento da autoridade. E é isso que nós aprendemos. Irmão, se eu desobedeço, algo está errado. Mas é feito. Depende muito. Está errado ser comigo. Depende muito. O ideal é que você Assim, se eu estou querendo mostrar
alguém espera ser. Ele não aceita mesmo estudo errado. Aí eu estou errado ou a doutrina dele está errada? Todos, independente do ministério do lado de igreja, estamos passando a exercícios. O primeiro acesso é esse: diálogo, a gente conversa. Digamos que ande, eu não nada. Chego para ande e eu estou lá, né, tentando conversar na condição de irmãos em Cristo, independente das posições. Eu sempre com Ande, você decidiu isso, mas eu queria que você abrisse aqui comigo para o texto. Isaías 55 a palavra. O melhor, o ideal era que nós seguíssemos assim. Então tem duas opções. Ela vai aceitar aqui, compartilhar a ideia de você, vai dizer: meu irmão, é verdade. Vamos mudar isso, vamos ajustar isso. Ou ela vai dizer: não, meu irmão, é isso mesmo. Aí quem quiser seguir, que siga, quem não quiser, que não siga. E pronto. Então vai estar errado sem a palavra, é isso? Vai estar errado sem a palavra. Obrigado. E aí o que acontece? O nosso pedido, a nossa oração, e já nesta manhã que nós vamos orar agora, irmãos, nessa manhã, final da manhã, é pedir para que o Senhor nos dê, ou nos ajude, para que os nossos corações sejam submissos à sua vontade. A sua vontade. Tem coisas que a gente não vai entender, mas a palavra vai nos trazer clareza. Clareza. Deus ficar de pé para orar juntos. A gente adora, emenda com a dó maior, emenda com a oração, e que esse seja o seu pedido. Nada, gente. Então vamos de sol, vamos dar isso. A canção que diz: a tua palavra esconde agora no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi e as vestes do sangue e nas tuas águas bebi, assim uma oferta da verdade, podemos saber, meu Senhor, meus dons e talentos são pra te servir, os meus dons preciosos não são Deus, não vejo razão da vida sem ti, tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina o ouro, nem tua alma em mim completar, até que o mundo possa ver a glória em meu rosto brilhar. É só nós vamos a palavra, a tua palavra, guardada no meu coração, oh Jesus, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, e minhas vestes no sangue, oh, aleluia, e das tuas águas, oh Espírito de vida, nasceu com fé.
Diga minha vida a ti. Meus dons e talentos são pra. Olha o que você está dizendo para ele. Meus dons preciosos. Oh Espírito de Deus. Aleluia. Diga para Deus meus dons e talentos. A tua igreja se negativa essa manhã, Espírito. Não veio do coração. Deus, a igreja não diz a tua, Jesus. Tu és meu Senhor e Deus. Essa mulher me refinar, assim como for. Diga, vem pro mal, baby, até que o continua essa palavra do coração. Nós vamos orar. Alisson, o Senhor tem um propósito contigo maior do que o que você enxerga. Ao ministério da palavra, que é as tuas mãos. Não adianta se esconder da chamada que está dentro de ti. Porque assim como o Senhor viu Davi lá por detrás das palhadas, Jesus diz: chegou e a tua casa vai saber. A tua casa vai saber quem é o Deus a quem você tem servido. Há uma onda de salvação que virá sobre a tua família, que será a testificação daquilo que o céu tem sobre. Porque ainda tão jovem o Senhor te levantou como coluna que dedica a palavra. E grande será o mover de Deus no meio dos teus. As correntes que hoje prendem alguém, Jesus está quebrando por amor a ti. Como resposta ao teu serviço. Porque é o céu quem diz: com ele eu posso. Aleluia. Volta para o teu lugar, guarda essa palavra no teu coração. Vamos orar, queridos. Oh, glória. Vamos orar. Agradecendo a Jesus. Se não, assim, final não, viu? Isso aí para a igreja. Eu estou fazendo oração no meu lado. Graças a Deus. Queridos, que manhã preciosa na sua presença. Nenhum tempo seu é desperdiçado quando você está nos átrios do Senhor. E você vai chegar no culto já. O domingo corre uma beleza, né? Já você tem culto, você já vai aqui chegar predisposto ao que o Senhor tem para fazer nesse lugar. Em nome de Jesus. Pai, dentro da tua presença, dentro dos teus feitos, dentro da tua palavra, Senhor, diante da tua verdade, nós entendemos que somos livres, porque se conhecemos a verdade, essa verdade nos libertará. E em ti nós temos liberdade.
Pai, nós te pedimos que cada conceito aqui discutido, por palavra ministrada, encontre guarida em nossos corações. Que nós saiamos daqui certos de que a nossa posição não deve ser outra, senão a condição de rendidos a Ti, entregues em Teu altar, disponíveis à Tua vontade. Repreende deste lugar e da Tua igreja todo espírito de obstinação, todo espírito de rebelião, todo espírito de desobediência, todo caráter moldado sob a óptica e padrões do mundo, seja reconstruído à luz da Tua palavra e dos Teus ensinamentos. Que da minha bebê irmã Luísa haja um mover dele, um despertamento, que outros e outros e outros e outros venham a Ti, aprender de Ti que é manso humilde, e que este bairro seja impactado por uma igreja que faz a diferença. Abençoe a vida do pastor Gerson, enche da Tua graça, que a cada dia ele ande segundo o Teu querer, conduzindo esse precioso rebanho, cuidando do que é dele, da sua casa, dos seus. Presbítera Anne, Pai, de todo o ministério deste lugar, as lideranças desta casa, a cada departamento, Deus, que a engrenagem desta igreja seja movida pelo Teu Espírito. Assim nós te oramos, crendo e gratos por isso, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Glória a Deus, não porque essa igreja está aqui, mas porque é uma manifestação da sua graça, da sua graça. Então, eu comecei o curso de essa minha oficina, já uma coisa basiquinha dentro do que o professor não me leva na minha frente. O que eu estou fazendo com vocês é uma coisa pequenininha, ensinando aos jovens sobre sermão. Quando eu comecei, quando eu tive a ideia de sermões, e os outros jovens não se sintam diminuídos ou se sintam mal, mas eu iniciei esse projeto no meu coração porque eu chegava a alas. Eu vi o grande pregador do Evangelho, eu pensei, eu posso ensinar. O primeiro propósito era levar ele para a minha casa, ensinar ele na minha casa. Mas eu disse que Deus tinha algo muito maior e os outros jovens podem se beneficiar. Então eu vou fazer como ensinar, mas eu enxergava a ele. E certa feita Deus me deu sonhos com esse menino, um negócio novo, preto em cima dele, e ele andando e aquela coisa em cima dele. Eu não sei se ele vai lembrar, mas eu chamei ele aqui na frente, eu vou ver naquele dia. É porque Deus tem um projeto meu desse menino. Essa aqui eu não sabe quem é Alisson, essa aqui eu não conheço essa igreja, mas o Deus de Alisson conhece ele. Alisson, guarda essa palavra e vigia para mim agora que eu penso. Grande é o que Deus vai fazer na tua vida e através de você. As promessas que Deus tinha na vida do teu pai, porque ele foi obstinado, ele não se deixou cumprir. Deus vai fazer viver essas promessas no teu coração. Para a glória do nome dele, que será eu estou muito feliz porque Deus fez. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Cada um de nós possamos ser esse receptáculo da glória de Deus, da graça divina, do amor, aleluia, para que outros sejam impactados. Amém? Pastor Gerson, eu agradeço a oportunidade de estar conduzindo até aqui. Pastor Gerson, despeça que já para o seu coração, para sua consideração. E até a próxima. Aleluia, gente. Glória a Deus. Mas eu pensava que era outra pessoa. Eu não conhecia lá no conselho, agora eu conheço mais. Ele falou sobre entrega, né? Sobre entrega. Você se entrega. Não se rebelar, não se obstinar, mas obedecer. Desde que começou a falar,
serviço dele. Ele entregou. Quem fala inspira. Isso aqui, ó, mostra a entrega. É uma coisa visível o que ele falou. Aquilo que você recebeu, guarde no coração. Né? Não foi só para você, não. Foi para mim, foi para todo mundo. E Deus entregou um recado para você. Mas a mensagem é para voltar. Entregar, obedecer, sacrificar-se. É isso. Quando você falava, eu estava lá no texto. Saúl, olha, obedecer a Deus. Você que acabar com tudo. Mas eu ensinei isso aqui. Não, Deus não mandou isso. Ele se arrependeu de tudo que eu peguei. Olha por mim. Deus rejeitou você porque você desobedeceu. Tudo bem, mas olha por mim. É porque quando me honra aqui na frente dos meus Samuel ficou com medo dele. Durante muito tempo orando por ele. Mas Deus disse: pare com isso. Eu resolvi. E Samuel aceitou. Só lá na casa de Jessé, de outro rei. Ele foi lá e cumpriu a etapa. Descanso. É isso que nós temos que fazer. Obrigado pela sua força. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que estás no céu, nós te louvamos e te bendizemos porque tu és bom. Tu, Senhor, sondas o nosso coração, sabes de tudo que nós precisamos, ó Pai. E tu mandaste uma palavra esclarecedora nesta manhã. Tu mandaste uma palavra renovadora, despertando a esperança nos nossos corações. Oh Deus, apesar de todas as dificuldades, Pai, não, ainda não está acabado, ainda não chegou ao fim. Nós temos a esperança de que tu vais continuar abençoando este rebanho, esta parte da tua igreja, que vai se levantar para levar o Evangelho ao redor em todos os lugares onde o Senhor encaminhar cada um. Estamos vivendo, Senhor, nos últimos dias. Não sabemos quanto tempo temos ainda aqui antes da tua vida, antes que arrebates a tua igreja, Senhor. Mas nós sabemos o que temos que fazer: levar o Evangelho, o arrependimento a essas pessoas, para que haja mudança de vida, para que haja salvação. Oh Senhor, continua nos ajudando, porque nós podemos declarar assim, que até aqui o Senhor nos ajudou e vai continuar nos ajudando. Estamos nós debaixo da tua vontade. Agradeço, Senhor, por ter trazido o teu servo com esta palavra. Que cada um aqui possa ver que tu podes usar a quem tu quiseres, podes usar a cada um de nós. Porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Leva-nos em paz, em segurança para os nossos lares. E traz-nos novamente a noite, Senhor, para louvarmos juntos o teu nome. Bendizemos a ti, Senhor, nosso Deus, Criador e Salvador, nosso Redentor. Em nome de Jesus, assim pedimos e já te agradecemos. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre o povo de Deus, hoje e eternamente. E todos dizem amém. Os meus nomes e talentos. Tua igreja se rende a ti nessa manhã, Espírito. Não veio coração. Deus, a igreja não diz a tua, Jesus.
Tu és meu Senhor e Deus. Essa mulher tem que refinar, assim como for. Diga, vem tua baby, oh baby, até que o o Senhor tem um propósito comigo maior do que o que você enxerga. Ao ministério da palavra, entregue as tuas mãos. Não adianta se esconder da chamada que está dentro de ti. Porque assim como o Senhor viu Davi lá por detrás das palhadas, Jesus diz: chegou e a tua casa vai saber. A tua casa vai saber quem é o Deus a quem você tem servido. Há uma onda de salvação que virá sobre a tua família, que será a testificação daquilo que o Senhor tem sobre. Porque ainda tão jovem, o Senhor te levantou como coluna e medita a palavra. E grande será o mover de Deus no meio dos teus. As correntes que hoje prendem alguém, Jesus está quebrando por amor a ti. Como resposta ao teu serviço. Porque é o céu quem diz: com ele eu posso. Aleluia. Volta para o teu lugar, guarda essa palavra no teu coração. Vamos orar, queridos. Oh, glória. Vamos orar. Agradecendo a Jesus. Se não assim, final não, vim sair para a igreja. Eu estou fazendo oração no meu lado. Gratos a Deus. Queridos, que manhã preciosa na sua presença. Nenhum tempo seu é desperdiçado quando você está nos atos do Senhor. E você vai chegar no culto já. O domingo corre uma beleza, né? Já você tem culto, você já vai aqui chegar predisposto ao que o Senhor tem para fazer nesse lugar. Em nome de Jesus. Pai, dentro da tua presença, dentro dos teus feitos, dentro da tua palavra, Senhor, diante da tua verdade, nós entendemos que somos livres, porque se conhecemos a verdade, essa verdade nos libertará, e em ti nós temos liberdade. Pai, nós te pedimos que cada conceito aqui discutido, com palavra ministrada, encontre guarida em nossos corações, que nós saiamos daqui certos de que a nossa posição não deve ser outra, senão a condição de rendidos a ti, entregues de vontade, disponíveis à tua vontade. Repreende deste lugar da tua igreja todo espírito de obstinação, todo espírito de rebelião, todo espírito de desobediência, todo caráter moldado sob a óptica e padrões do mundo, seja reconstruído à luz da tua palavra e dos teus ensinamentos.
da minha bebê Mãe Luísa, haja um mover dele, um despertamento, que outros e outros e outros e outros venham a ti, aprender de ti que é manso humilde, e que este bairro seja impactado por uma igreja que faz a diferença. Abençoe a vida do pastor Gerson, enche da tua graça, que a cada dia ele ande segundo o teu querer, conduzindo esse precioso rebanho, cuidando do que é dele, da sua casa, dos seus. Presbítera Anne, Pai, de todo o ministério deste lugar, as lideranças desta casa, a cada departamento, Deus, que a engrenagem desta igreja seja movida pelo teu Espírito. Assim nós te oramos, crendo e gratos por isso, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Glória a Deus, não porque essa igreja está aqui, mas porque é uma manifestação da sua graça, da sua glória. Irmãos, eu comecei o curso nessa minha oficina, já coisa basiquinha dentro do que o professor me leva na minha frente. Que eu estou fazendo com vocês é uma coisa pequenininha, ensinando aos jovens sobre sermão. Quando eu tive a ideia de sermões, e os outros jovens não se sintam diminuídos ou se sintam mal, mas eu iniciei esse projeto no meu coração porque eu chegar na Alisson. Eu vi a Alisson como um grande pregador do Evangelho, eu posso ensinar a Alisson. O primeiro propósito era levar ele para a minha casa, ensinar ele na minha casa. Mas eu disse que Deus tem algo muito maior e os outros jovens podem beneficiar, então eu vou fazer como ensinar, mas eu enxergava a ele. E certa vez Deus me deu sonhos com esse menino, um negócio novo, preto em cima dele, e ele andando aquela coisa em cima dele. Eu não sei se ele vai lembrar, mas eu chamei ele aqui na frente, eu vou dizer naquele dia. É porque Deus tem um projeto meu desse menino. Essa aqui eu não sabe quem é Alisson, essa aqui eu não conheço essa igreja, mas o Deus de Alisson conhece ele. Guarda essa palavra e vigia para mim agora que eu ensinando essa palavra. Grande é o que Deus vai fazer na minha vida e através de você. As promessas que Deus tinha na vida do teu pai, porque ele foi obstinado, ele não se deixou cumprir. Deus vai fazer viver essas promessas no teu coração. Para a glória do nome dele, que será eu estou muito feliz porque Deus fez tudo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E cada um de nós possamos ser esse receptáculo da glória de Deus, da graça divina, do amor. Aleluia! Para que outros sejam impactados. Amém? Pastor Gerson, eu agradeço a oportunidade de estar conduzindo até aqui. Pastor Gerson, despeça-nos agora do seu coração, por favor, com inspiração. Eu pensava que era outra pessoa. Eu não conhecia lá do conselho, agora eu conheço mais. Ele falou sobre entrega, né? Quem entrega? Você se entrega. Não se rebelar, não se obstinar, mas obedecer. Desde que ele começou a falar, eu comecei a observar a mancha do suor aumentando. Aumentando, isso aqui é o sacrifício dele. Ele entregou. Quem fala inspira. Isso aqui, ó, mostra a entrega. É uma coisa visível o que ele falou. Aquilo que você recebeu, guarde no coração. Né? Não foi só para você, não. Foi para mim, foi para todo mundo. E Deus entregou um recado para você. Mas a mensagem é para colocar. Entregar. Obedecer. Sacrificar-se. É isso. Quando você falava, eu estava lá no texto. Saúl, olha, obedecer a Deus. Você acabar com tudo. Mas eu escolhi isso aqui. Não, Deus não mandou isso. Ele se arrependeu, então tudo bem, eu peguei. Olha por mim, Deus rejeitou você porque você desobedeceu. Tudo bem, mas olha por mim, né?
Samuel ficou com medo dele, durante muito tempo orando por ele. Mas Deus disse: pare com isso. Eu respondi. E Samuel aceitou. Só lá na casa de Jessé, de outro rei, ele foi lá e cumpriu a etapa. Descanso. É isso que nós temos que fazer. Obrigado pela sua força. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, nós te louvamos e te bendizemos porque tu és bom. Tu, Senhor, sondas o nosso coração, sabes de tudo que nós precisamos, ó Pai. E tu mandaste uma palavra esclarecedora nesta manhã. Tu mandaste uma palavra renovadora, despertando a esperança nos nossos corações. Oh Deus, apesar de todas as dificuldades, Pai, não ainda não está acabado, ainda não chegou ao fim. Nós temos a esperança de que tu vais continuar abençoando este rebanho, esta parte da tua igreja, que vai se levantar para levar o Evangelho ao redor em todos os lugares onde o Senhor encaminhar cada um. Estamos vivendo, Senhor, nos últimos dias. Não sabemos quanto tempo temos ainda aqui antes da tua vida, antes que arrebates a tua igreja, Senhor. Mas nós sabemos o que temos que fazer: levar o Evangelho, o arrependimento a essas pessoas, para que haja mudança de vida, para que haja salvação. Oh Senhor, continua nos ajudando, porque nós podemos declarar assim, que até agora o Senhor nos ajudou. Vai continuar nos ajudando. Estamos nós debaixo da tua vontade. Agradeço, Senhor, por teres trazido o teu servo com esta palavra. Que cada um aqui possa ver que tu podes usar a quem tu quiseres, podes usar a cada um de nós. Porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Leva-nos em paz, em segurança para os nossos lares. E traz-nos novamente a noite, Senhor, para louvarmos juntos o teu nome. Bendizemos a ti, Senhor, nosso Deus, Criador e Salvador, nosso Redentor. Em nome de Jesus, assim pedimos e já te agradecemos. E que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre o povo de Deus, hoje e eternamente. E todos dizem: Amém. Senhor.